Olá, sejam bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na fase informar do FinOps, que é, sem exagero, um dos pilares mais importantes de todo o processo. Usando como base o livro Cloud FinOps, vamos juntos decodificar o que é preciso para entender de verdade os gastos na nuvem. Eu sou o Curioso, e aqui comigo, o especialista. Especialista, vamos começar com uma cena que, olha, eu acho que muita gente vai se identificar. Fim do mês, chega aquela fatura da nuvem e é um número assustadoramente grande. A gente olha para aquilo e a única coisa que vem à cabeça é: meu Deus, o que aconteceu aqui? Dá uma sensação de impotência, um verdadeiro susto. É exatamente isso. Esse choque de conta é um sintoma clássico. Sabe por quê? Porque o modelo de custo da nuvem é variável. É completamente diferente do data center antigo, que era mais previsível. Aqueles processos antigos de relatório, de olhar para o custo só semanas ou meses depois, simplesmente não funcionam mais. O problema, no fundo, não é nem o valor do gasto, mas a total falta de contexto do que aquele dinheiro representa. Entendi. Então, a ideia hoje é justamente transformar essa confusão toda em clareza. Nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como transformar dados brutos em algo que faça sentido. Depois, como construir a base certa para ter visibilidade. Em seguida, vamos falar sobre como medir o desempenho e, por último, entender por que essa fase é o alicerce que sustenta todo o resto. Faz todo sentido, mas aí vem a minha dúvida. Os provedores de nuvem nos dão relatórios super detalhados, né? Às vezes com milhões de linhas de dados. Por que isso não resolve o problema? Por que olhar para essa montanha de informação ainda deixa a gente no escuro sobre o valor que estamos recebendo? Porque dado bruto, por si só, é só ruído. O grande objetivo da fase informar é exatamente este: conectar cada centavo gasto a um resultado de negócio. A gente precisa parar de perguntar quanto gastamos e começar a perguntar que valor estamos gerando com esse gasto. Pensa bem, um custo de $1 milhão pode ser um desastre completo ou um investimento genial. Tudo, absolutamente tudo, depende do contexto. E é exatamente aí que entra o conceito de economia unitária. Essa é a chave para dar significado aos números. Em vez de olhar para o custo total, a gente começa a medir coisas como o custo por cliente ativo ou custo por transação processada. Isso muda completamente o nível da conversa. A gente para de falar só de custo e começa a falar de eficiência, de valor. Exato! E a falta desse contexto pode esconder problemas gigantescos. Olha só esse caso real de uma empresa farmacêutica. Uma equipe remota trabalhando em um projeto ligou 3 instâncias de teste super caras. O custo, mais de $3 mil por dia. Isso dá quase $100 mil por mês. Um valor absurdo para um teste que foi simplesmente esquecido, ligado. Nossa! E o mais chocante dessa história é que esses quase $100 mil representavam só 2% da fatura total da empresa. Ou seja, num relatório de alto nível, aquele que vai para a diretoria, esse aumento passaria totalmente batido. É o exemplo perfeito de como a falta de alocação de custos e de contexto torna a gestão impossível. Um percentual que parece pequeno pode, na verdade, estar escondendo um desperdício monstruoso. Ok, ficou bem clara a necessidade de ter contexto e de alocar os custos. Mas como uma organização começa a construir isso? Qual é o primeiro passo prático para criar essa visibilidade e dar um feedback que seja realmente útil para as equipes no dia a dia? A melhor analogia para isso, e eu adoro essa, é o efeito Prius. Quem já dirigiu um carro híbrido ou elétrico sabe bem como é. O painel te mostra, em tempo real, como a sua forma de dirigir afeta o consumo de energia. Se você pisa fundo no acelerador, a barra de consumo vai lá para o vermelho. Se você dirige de forma mais suave, ela mostra a energia sendo regenerada. E o que acontece? Esse feedback imediato muda o comportamento do motorista quase que de forma inconsciente. Ninguém precisa mandar você dirigir de forma mais econômica. Em FinOps, o princípio é exatamente o mesmo. Quando as equipes de engenharia conseguem ver em tempo real o custo das decisões que elas tomam, elas naturalmente começam a ser mais eficientes. Não é sobre dar ordens para cortar custos, é sobre capacitar as equipes com dados para que elas mesmas possam equilibrar custo, velocidade e qualidade de forma inteligente. Então a ideia é sair daquele modelo reativo, sabe? Onde a gente recebe a conta um mês depois e a única coisa a fazer é lamentar o prejuízo, para um modelo proativo, com feedback em tempo real. Uma anomalia de custo deixa de ser motivo para caçar culpados e se torna uma oportunidade de aprendizado para todo mundo. Isso, imagino, constrói uma confiança enorme entre as áreas.
Isso parece ser a base de uma cultura de FinOps realmente saudável. Mas como uma organização sabe se está progredindo? Como se mede o sucesso, a maturidade nessa fase informar? Em outras palavras, o que seria uma performance ótima? Uma ferramenta essencial para isso é o benchmarking. Basicamente é sobre criar um ponto de referência para se comparar. Primeiro, internamente. Por que a equipe do produto A tem um custo por transação menor que a do produto B? O que podemos aprender com isso? E depois, externamente, comparar o desempenho da sua organização com o de outras empresas do mesmo setor. Isso ajuda a responder aquela pergunta difícil: nosso custo por cliente está bom ou ruim em relação ao mercado? E a evolução da maturidade se parece muito com isso aqui. Uma organização que está começando geralmente faz o que chamamos de showback em planilhas, ou seja, ela só mostra os custos de forma informativa, e os relatórios são reativos, olham para o passado. Já uma prática madura tem um chargeback automatizado, onde os custos são de fato alocados de volta para os centros de custo de cada área. Os relatórios são dashboards em tempo real, e a governança é proativa, com políticas que evitam o desperdício antes mesmo que ele aconteça. Entendido. Vimos a importância do contexto, do feedback, da medição. Para a gente fechar o raciocínio, me resume: por que, de todo o ciclo de vida do FinOps, que também tem as fases de otimizar e operar, essa fase informar é tão, mas tão crítica? Com certeza. A fase informar é a fundação. O alicerce. Sem ela, a casa inteira desmorona. Tentar otimizar custos sem saber exatamente para onde o dinheiro está indo é como dar um tiro no escuro. Tentar operar de forma eficiente sem dar às equipes os dados que elas precisam é pedir o impossível. É a visibilidade e a alocação que a gente constrói aqui que tornam as fases de otimização e operação não apenas eficazes, mas principalmente possíveis. Portanto, a pergunta que fica no final é esta: a gestão de nuvem na sua organização está só no nível de pagar a fatura todo mês? Ou ela já evoluiu para ser um investimento estratégico, onde cada real é alocado, compreendido e otimizado para gerar o máximo de valor? A resposta para essa pergunta invariavelmente começa na fase informar.